Então, vamos lá. Começando aqui, eu coloquei o meu perfil só para vocês também terem uma ideia da minha formação. Enfim, eu sou economista, são 23 anos, né, de mercado. Em pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma segunda pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas em finanças e uma especialização pelo INSPER em fusões e aquisições, tá? Eu tive passagens aí pela Petrobras e pela Ernst Young, na área de M&A. Na Petrobras, eu participei da consolidação do mercado petroquímico nacional em 2005, 2006, enfim, naquela época ali, parte petroquímica, Braskem, Suzano, Petroquímica, Ipiranga, enfim, grandes transações, aprendi muito, era responsável pelos modelos de valuation na época, tá? Um pouquinho dos segmentos, alguns principais segmentos que eu já atuei, enfim, alguns principais clientes. Eu trouxe aqui também alguns números, eu não foquei muito a apresentação nos números do mercado, tá? Mas eu trouxe aqui alguns números só para mostrar para vocês. A gente teve aqui no Brasil uma queda em 2023, né, de cerca de 17% do número de transações, totalizando 1.287 anúncios. E o principal segmento aí foi TMT, que é telecom, mídia, né, e tecnologia. Enfim, o segmento de tecnologia da informação, software, ele é o maior volume de negócio que tem de M&A no Brasil, né? Mas, apesar da queda, foi um volume considerado bastante expressivo, né, que nós tivemos aqui. Em 2021 é que nós alcançamos o recorde de 1.650. Até então, nós tínhamos cerca de 1.000 transações, 800 transações, 1.000 transações por ano, tá? E em 2021 a gente chegou nesse recorde aí. Então, é um número ainda considerado relativamente elevado, né? A gente tem que considerar que alguns fatores impactam bastante em fusões e aquisições, né? Instabilidade política, incerteza, quanto maior o grau de incerteza envolvido na economia, enfim, política, isso impacta negativamente, né, o mercado, e o custo do capital também é algo que impacta bastante o mercado de fusões e aquisições, tá? Enfim, naturalmente pega crédito também, né, mercado de crédito e tudo mais, tá? Eu acho que alguém levantou a mão, é isso? Oi, Daniel, só para fazer uma pergunta, que ontem a gente teve uma parte sobre private equity, e se fala um pouco na mudança do regime tributário, né? A reforma tributária que foi aprovada agora, que vai vigorar progressivamente ao longo dos próximos anos. Para o segmento de M&A, isso daí também está afetando alguma coisa ou está no radar? É, eu posso dizer que essa questão tributária, ela invariavelmente sempre mexe com o mercado. Eu acho que ainda tem uma série de definições, né, a serem feitas com relação a esse tema. Mas sim, você precisa sempre buscar, e aí é importante você estar bem assessorado, você buscar formas, estruturas que mitiguem essa questão, né? Ou seja, que possam te trazer uma estrutura mais eficiente em termos tributários, tá? A gente sempre trabalha com assessoria legal, né? Assessores jurídicos, para desenhar, em fusões e aquisições, para desenhar as melhores soluções societárias para diminuir esse impacto, né, fiscal, tributário. A pergunta foi meio proposital pela bagagem de Falcone, né? 18 anos e meio, eu acompanhei algumas fusões e aquisições, e uma das coisas que é tomada em conta é a sinergia, e uma das partes da sinergia é a parte tributária, né? Você ganho
de eficiência operacional e ganho de eficiência tributária, senão pode não fazer sentido uma fusão, uma aquisição, né? Sim, sim. A gente vai passar mais à frente aqui, nessa parte de sinergias, eu vou tocar especificamente nesse ponto. Obrigado aí por levantar essa questão. A gente vai falar, enfim, porque, na verdade, as sinergias são a principal razão de você fazer uma transação. E aí eu vou passar pelos principais tipos, né, de sinergias, e eficiência tributária, enfim, é uma delas também, né? Eu vou entrar, assim, a apresentação ela está muito mais focada no processo, né? Como é que é o papel do assessor financeiro, né, estratégico, né, do advisor, e como é que se dá todo o processo de M&A. Então, aqui eu trago esse slide só para mencionar que existe uma diferença entre assessor e corretor, não é uma questão de certo, errado, enfim, é uma questão de papel mesmo na transação, né? O broker, ou também conhecido como corretor, ele geralmente ele faz ou busca fazer uma apresentação, né, de um comprador, de um investidor, é uma intermediação mais pura e simples, né? E o assessor, por sua vez, ele tem um dever fiduciário, né? Ele recebe para estruturar a operação, né, para agregar valor, ele se dedica, né, a poder desenvolver uma avaliação, fazer uma busca estruturada de possíveis compradores, ou mesmo identificar possíveis alvos. Tem todo um processo, um trabalho precisa ser desenvolvido. Então, é uma quantidade de horas dedicadas ao processo muito maior, tá? Então, eu acho que é importante trazer essa visão para vocês, um pouco da diferença de propostas, vamos dizer assim. Aqui um pouco das principais competências, né, de um assessor, né, que precisa ter uma visão mais ampla da empresa, da dinâmica do mercado no qual aquela empresa, né, do cliente está inserido, como é que é uma estrutura, né, de uma transação, como é que você pode viabilizar todos os instrumentos que você pode lançar a mão para estruturar essa operação e conseguir acomodar os interesses, né, das partes, tá? De novo, aqui eu trago a questão dos relacionamentos, enfim, umas experiências e dentro de experiências as credenciais, né? Tudo aquilo que o assessor já fez, já concluiu enquanto né, nas transações. Alguns pontos, né, para destacar, para quando você está fazendo uma aquisição, né, de outras empresas, ou mesmo a venda, o desinvestimento ou venda, né, de empresa. O papel do assessor de liderar todo esse processo, coordenar com os outros assessores legais, auditores, enfim, como é que se dá essa participação. Acho que o assessor que lidera o processo, ele tem esse papel de coordenar o trabalho e que tudo funcione da melhor forma possível, né? Como é o caso da diligência, né, que é sofrida pelo vendedor, né? Enfim, o comprador ou o investidor contrata auditores para analisar os contratos, os documentos da empresa, e um dos papéis do assessor é justamente coordenar isso tudo, liderar esse processo todo, tá? Aqui é o processo que a gente chama de capital transformation, né? Transformação de capital, tá? Que de fato é o que acontece, está transformando o capital da companhia, né? Seja por venda de participação societária ou mesmo por dívida, né? Você acaba mudando a estrutura de capital da companhia, por isso que a gente chama de transformação de capital. Eu até costumo colocar como transformação empresarial, e esse tema de associar, né, vamos dizer assim, fusões e aquisições a uma transformação da empresa, isso já é um tema mais discutido nos Estados Unidos, por exemplo, há mais tempo, né? Isso é um pouco mais recente no Brasil, eu percebo, mas só para citar alguns exemplos, vamos lá. Quando uma empresa ela compra ou adquire uma outra empresa que é muito forte em tecnologia, que tem alguma inovação muito importante, que pode
transformar, de fato, o mercado, né, que tem uma capacidade de disrupção, para usar uma palavra que, enfim, o pessoal gosta. Na verdade, quando você compra, quando a empresa está comprando uma empresa muito inovadora, ela, na verdade, ela tá se transformando também. Então, essa ótica de transformação da empresa através de aquisições, né, por exemplo, é algo que se tem debatido bastante, tá? Aqui a gente trouxe, de novo, o processo, a gente começa com a discussão de mandato, né, negociação de mandato, faz proposta, contrato. Isso aqui o assessor vai negociando com o cliente mandato, aí você entra na fase de avaliação, né, receber as informações do cliente, fazer a sua avaliação, qual que é o valor da empresa, enfim, a gente discute isso tudo, prepara, né, essa fase de preparação, todo o material inerente a uma transação, principalmente na transação de venda, mas, enfim, a gente vai passar mais à frente pelo processo de compra também, especificamente, vou especificar os dois, compra e venda, mas aqui a gente vai, enfim, preparar a avaliação da empresa, material de divulgação, né, e promoção daquela operação junto ao mercado, junto a possíveis interessados em investir ou adquirir, né, aquela empresa, principalmente. Toda a parte de negociação, abordagem, liderar esse processo de auditorias, né, do diligence, até, de fato, desenhar a melhor estrutura para a transação, inclusive a estrutura societária, né, junto com os assessores jurídicos, né, legais, até o closing, que é quando você efetivamente conclui a operação, transfere, né, a propriedade, né, do ativo e recebe por isso, tá? Aqui um pouquinho do modelo de remuneração do assessor, né? Existe um honorário para estruturar o processo. De novo, é uma quantidade de horas significativa, é um processo de maturação longa, a gente está falando aí de 6 meses, 1 ano, eventualmente até mais, dependendo da complexidade, enfim, do momento do mercado. Então, é uma quantidade de horas importante. A gente tem um honorário de estruturação, né? Os assessores de investimento têm essa estrutura, geralmente. E quando se dá o êxito, que a transação é concluída, existe também um honorário sobre o êxito da operação, que é, de fato, quando as partes alcançam, né, o objetivo comum, né? Em termos de honorário de estruturação, é basicamente cobrir custo, né, da operação, né, da estruturação mesmo, tá? E isso tem diversos fatores que eu poderia depois até, com calma, a gente discutir mais a fundo, os motivos de se cobrar para desenvolver esse trabalho, mas um deles que eu costumo citar é o risco, né? Ou seja, a gente não pode correr o risco, né? O assessor não pode correr o risco sozinho, ficar com 100% do risco do projeto do cliente, né? O cliente é o maior interessado, né? Tem que ser o maior interessado na realização do projeto, de estar bem assessorado, então é importante também nesse sentido, tá? Entrando já, na verdade, no detalhamento do processo de venda, a gente tem aqui a fase inicial, né, de avaliação, entender o mercado do cliente, fazer a modelagem financeira, preparar todo o material de divulgação, né, de promoção, porque o papel do assessor é promover, na verdade, né, promover aquela transação junto a possíveis interessados. Então, a gente vem da preparação, a gente vem para qualificação, né, de possíveis interessados, investidores, etc. E aqui a gente já faz uma diferenciação entre investidores financeiros e estratégicos, né, os financeiros, enfim, fundos, né, de private equity, os investidores mais institucionais, vamos dizer assim. E os estratégicos são as empresas, são empresas concorrentes, ou mesmo que têm produtos ou serviços complementares, e buscam sinergias, né, que é, de novo, principal
motivo de você realizar uma transação corporativa, tá? Existem diversas ferramentas. Diga. Eu estava com a minha mão levantada aqui, eu não sei Eu se não vi, não está você aparecendo, obrigado. conseguiu enxergar, mas a minha pergunta era justamente nesse ponto que você comentou agora sobre a filosofia dos investidores. Você tem investidores estratégicos, que Uhum. são as empresas, o que você acabou de falar, e você tem os investidores institucionais, que são os private equities. Esses já vêm com uma tese desenhada, né, em um mandato de rentabilidade. Mas, sabendo disso, o que leva, a pergunta era, o que leva o investidor a fazer aquisições, principalmente pela ótica do estratégico? Eu posso comentar um pouquinho sobre a ótica do private equity e do estratégico também, né? Exato, é isso. O estratégico, até mais nos próximos slides, eu vou mostrar os tipos de sinergias que os investidores ou compradores, né, os investidores estratégicos buscam, né, as sinergias operacionais, administrativas, enfim. E o que é a sinergia? Na verdade, quando você faz uma transação, você busca capturar essas sinergias para que você, quando você junta uma empresa com a outra, ou por incorporação, ou mesmo por fusão, a ideia é que você elimine atividades, por exemplo, redundantes, né, duplicadas, e que você possa ser mais eficiente e vender para clientes, fazer um cross-selling, que a gente chama, né, vender de um cliente que você tem numa empresa, vendendo para outra, enfim, produtos complementares, fluxos, enfim, vou detalhar um pouquinho mais à frente. E no caso do private equity, a visão ela pode ser um pouco diferente, né? Principalmente se for a primeira aquisição dentro de uma determinada indústria que o private equity, que o fundo está fazendo, tá? É muito comum o fundo de private equity fazer uma aquisição maior, né, de uma empresa maior, que ele chama de plataforma, e a partir dali, aquela empresa que foi investida pelo fundo, ela começa a fazer aquisições secundárias, né, que são os add-ons, que a gente chama. E aí sim podem ser empresas menores. O modelo de investimento do fundo de private equity, assim, ele está buscando rentabilizar o capital, né? É retorno sobre o investimento. Basicamente, é uma visão muito mais financeira, uma ótica financeira. O modelo deles geralmente se dá muito por alavancagem, né? Eu não sei se nas outras aulas vocês entraram mais nessa questão, mas o modelo de investimento dos fundos de private equity envolve muita dívida, muita alavancagem. Tá? É uma maneira que eles encontram de melhorar, né? Aumentar o retorno financeiro. Muitos investidores grandes alocam parte do capital deles em ativos alternativos, que é o caso do private equity, né? Enfim, tem muitos fundos grandes, gestores, que investem, vamos colocar 5%, eventualmente 10%, enfim, varia, é claro, mas parte desse capital da carteira está alocado em investimentos alternativos, que é como eles chamam o private equity, investimento em participação em empresas privadas, tá? De novo, via dívida. Então, é um pouco isso, a diferença que eu vejo, principalmente, entre os dois tipos de investidores. Os fundos de private equity no Brasil, eles buscam tickets maiores, né? O cheque que eles fazem é maior, então você tem que ter uma empresa maior para poder receber esse tipo de investimento, é já o topo da cadeia, vamos colocar assim. Antes de você chegar no private equity, você tem outros perfis, né, de fundos, como é o caso do Venture Capital, Family Offices também, enfim. E aí, na parte de execução, uma vez que tenhamos identificado os investidores que enxergam maior potencial, maior valor nas empresas dos nossos clientes, nós
qualificamos e vamos lá fazer a abordagem. Então, você tem toda a parte de abordagem desses investidores, negociação, discussão dos melhores termos e condições, enfim, aí você vai receber propostas, né, pela empresa, vai fazer uma diligência, né, o investidor, o comprador, ele contrata auditores para fazer uma diligência na empresa que está sendo vendida, que está vendendo participação, seja ela uma participação majoritária, minoritária, enfim, totalidade, até você chegar nos documentos de compra e venda mesmo, né, o contrato de compra e venda, enfim, fazer e concluir a operação. Esse a grosso modo, esse é o processo de venda de participação societária. Nesse processo de alienação de participação societária, eu trago aqui um slide para mostrar um pouco mais de como é que é o trabalho do assessor financeiro nesse processo, né? Enfim, isso envolve muito mais do que você identificar um comprador e apresentar as partes, né? Você tem, sim, essa parte de identificar possíveis interessados, mas você tem que estruturar a operação, você tem toda uma preparação aí no processo, isso leva tempo, consome hora. A gente costuma também se apresentar, os assessores, como trusted advisors, né, que é a questão da credibilidade que esse assessor tem no mercado, né, que os investidores também valorizam isso, porque eles sabem que o assessor não vai levar um negócio ruim, não vai estar escondendo informações, enfim, essa transparência ela é muito importante no processo de fusões e aquisições, quando você está discutindo uma transação complexa como uma transação corporativa, né? Então, tem todo um papel, inclusive, de assessorar os sócios da empresa, os colaboradores, preparar as pessoas para passarem, né, por um processo como esse, tá? Isso também acaba liberando um pouco mais os próprios empresários e os colaboradores, funcionários da empresa para continuarem atuando ali no dia a dia, né, focados no negócio, né, preocupados em fazer a empresa se desenvolver, crescer, e o assessor focado na transação em si, né? Isso libera realmente tempo dos sócios e dos funcionários da empresa, tá? Aqui a gente chega na questão da motivação, né? Quais são as motivações para a venda de participação societária, que a gente até já comentei um pouquinho, mas aqui a gente está falando de necessidade de recursos financeiros, seja para financiar o crescimento, né, da operação, que a gente chama de cash-in, é quando o investidor coloca dinheiro na empresa para financiar o crescimento da companhia, tá? Aumentar a capacidade da operação, enfim, contratar pessoas, investir em marketing, etc. Abrir novos pontos, né, novas unidades. E a outra forma é a realização da participação dos sócios, né? Quando o sócio vende uma participação para pegar um capital, né? Que é o que chama de cash out, que quando o dinheiro do investidor, o capital, ele vai para o bolso, digamos, do sócio, né? E o investidor entra na companhia, tá? Aliás, até eu acho que o Adriano deve compartilhar essa apresentação depois aí com a turma, né, Adriano? Enfim, depois vocês lerem com calma todas essas informações que estão aqui. Uma outra razão, e uma das mais comuns para você fazer um processo de venda, né, da empresa, é a questão da sucessão, né? E é realmente um perfil muito comum dos clientes, tá? É aquele cliente que construiu uma boa empresa, mas ele já está numa época da vida, né, que ele não tem mais muito tempo, digamos, à frente da companhia. Ele já está numa idade, às vezes, um pouco mais avançada, ou simplesmente já está buscando uma aposentadoria, vamos colocar assim, e não tem uma sucessão clara, né? Os filhos, ou não teve filhos, ou os filhos foram para outras atividades, enfim, e a empresa fica sem sucessão.
Então, é bastante comum, tá? Uma outra maneira também, né, um outro motivador é a questão da alavancagem. Se a empresa está muito alavancada, né, está com muitas dívidas, fazer uma operação de M&A pode resolver uma questão de resolver com capital. Né? Você coloca capital, reequilibra a estrutura de capital da companhia, e aí você consegue também melhorar a saúde econômica, enfim, financeira da empresa. Né? E, por último, aqui a gente colocou também uma perspectiva desfavorável, né? Algum mercado que esteja em declínio, né? Enfim, por alguma razão, isso também pode ser motivo de desinvestimento, de alienação de participação societária. Eu me recordo, não vou lembrar o nome do fundo, né? Mas eu me recordo que eu conheci um fundo, conversei com um fundo de investimento certa vez, que ele tinha uma estratégia de investimento chamada Contrarian. Uma estratégia que ela vai contra a tendência, né, de determinado mercado. Ou seja, se o mercado está em decadência, ela conhece muito bem aquele mercado e ela compra aquela empresa que está em decadência, naturalmente, né, tem toda uma negociação para conseguir os melhores termos e condições, mas ela investe apenas em mercados, em segmentos que estão em declínio, por exemplo. Tá? E aí ela é super eficiente, melhora a eficiência da empresa, tem outros ativos, né, para compor junto com aquele investimento, e aí ela consegue capturar sinergias, ser mais eficientes e dar uma sobrevida àqueles ativos, né, aquelas empresas. Tá? É uma estratégia que é pouco conhecida, na verdade, até onde eu sei. Tá? Não sei se tem Daniel, algum microfone aberto. temos dois aqui com a mão levantada. Eu não estou vendo a mão levantada, aqui. então pode falar, tá? Tá, beleza. Tocando num ponto que você comentou agora sobre essa estratégia, principalmente nos private equities de alavancagem, né? Uhum. Quando você encontra empresas que elas já vêm com um nível de alavancagem elevado, o M&A ele acaba se tornando não tão óbvio, uma vez que o objetivo do private equity em uma aquisição é desembolsar o mínimo possível, né, de E capital. alavancar a empresa. Quando o objetivo é que a própria empresa se pague. Então, a empresa alavancada, ela já não tem mais condições de trazer dinheiro novo para o caixa. Então, ele torna o M&A menos óbvio, certo? Perfeito. A não ser que ela traga um nível de sinergia muito importante para uma das investidas ou para, né, o processo de consolidação, para que o private equity ele faça um cheque e o desembolso, é isso? Eu diria o seguinte, o negócio, o modelo de negócios do private equity, geralmente, ele é muito focado em alavancagem. Ele entra, enfim, no capital da companhia e ele alavanca. E existem razões, enfim, né, em finanças para isso, tá? Para ele aumentar o retorno financeiro, né, o retorno do investimento dele. Quando a empresa já está muito alavancada, não tem mais espaço, né, digamos, na estrutura de capital, não tem mais condições de aumentar a alavancagem, é menos óbvio, mas o que pode acontecer? O fundo, ele pode, na verdade, se for um problema só de capital, o que eu quero dizer? Se colocar capital na empresa resolve o problema? Se for o caso, tem fundos que realmente têm esse tipo de atuação que a gente chama de estratégia de stressed assets, né? São ativos em estresse financeiro, são muito alavancados e tudo. Muitas vezes o fundo compra, né, a participação, né, coloca o cash in, coloca o capital, né, na empresa, para readequar a estrutura de capital, mas naturalmente que isso tudo tem um preço, vamos dizer assim, né? A precificação ela é muito dura, digamos assim, tá? E aí esse fundo, ele provavelmente ele tem uma competência muito grande em melhorar a eficiência daquela empresa, né? Ele acredita que ele entrando na gestão da companhia, né, tendo uma gestão ativa ali, ele vai conseguir melhorar a eficiência daquela empresa
e a empresa vai ser economicamente viável, vamos dizer assim, né? Apesar de ela estar financeiramente muito endividada, né, em termos financeiros, economicamente, se for possível equacionar a questão econômica, ou seja, se for possível a empresa gerar lucro e fluxo de caixa positivo, né, com injeção de capital, melhoria na gestão, eficiência financeira, aí faz sentido para esse tipo de fundo, né, em distressed assets, tá? Então, enfim, eu espero ter respondido a sua pergunta. Muito boa a explicação. Tá? Fala, Gilbert. Vamos lá. Daniel, me tira uma dúvida, por favor. Com relação ao cash-in, por exemplo, eu tenho uma empresa, vou dar um exemplo assim, né? Eu tenho uma Vai diluir empresa. o sócio, né? Vamos lá, eu tenho uma empresa que está sadia, ela está bem, ela está crescendo de uma maneira boa, ela está estruturalmente, de forma financeira e operacional bem, mas ela não tem dinheiro para ela crescer, para ela aumentar mais filiais e tal, enfim. O pensamento dos sócios é crescer, aumentar filiais, mas eles não querem pegar dinheiro de bancão. Eles querem justamente entrar numa situação dessa. O cash-in, ele consegue dar essa capilaridade para que o empresário consiga isso e ter... isso é que é o importante. Ele quer manter-se, ele não quer vender a empresa, ele quer se manter como dono. Entendeu? É basicamente isso. Você consegue me explicar, por favor? Claro, claro. Geralmente, o que a gente faz? A gente faz um diagnóstico econômico-financeiro, inicialmente, para entender a situação, né, da empresa, a saúde, e qual que é a perspectiva para os próximos 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos. E a gente entende como é que a empresa vai financiar esse crescimento, né? Se ela consegue financiar com capital próprio, né, da própria operação, se ela precisa de um capital de terceiros para aumentar a velocidade, né, desse crescimento, crescer mais rápido. E quando você precisa de capital de terceiros, se for o caso, você tem opções, né? E esse diagnóstico inicial, ele vai te dizer justamente isso, quais são as opções que a gente tem. A gente tem dívida, ou a gente vende capital próprio, né, vende participação. No Brasil, eu estava comentando, inclusive, antes da gente começar aqui com o Adriano, que no Brasil, em 2023, 4 grandes bancos no Brasil concentram quase 58% do crédito. Tá? E essa, no meu ponto de vista, é uma das razões da gente ter um custo de capital tão alto aqui também. Né? Assim, enfim, custo de você pegar um empréstimo. Tá? E muitos empresários no Brasil, com razão, são muito reticentes, né, em contrair dívidas, tá? Eu acho que vale a pena pensar o seguinte: o capital próprio, geralmente, ele é mais caro do que o capital de terceiros, do que dívida. O capital tem um custo, tem um preço, vamos colocar assim. O capital do sócio, né, que é o capital social da companhia, ou mesmo novos aportes, ele é mais caro do que a dívida. Por quê? Porque a dívida é dinheiro dos outros, né? Você perdeu dinheiro, você perdeu o dinheiro dos outros, não perdeu o seu, tá? Assim, falando no português, falando no popular. Mas a explicação é um pouco essa. Se você vai trazer um investidor para comprar uma participação e colocar dinheiro na empresa, o que vai acontecer com o capital social dos sócios, a participação dos sócios? Ela vai ser diluída, né? Então, se eles têm 100%, e entra um investidor no capital, essa participação de 100% foi diluída, né, em função desse capital que entrou. Tá? E aí a gente tem essa conta para fazer aí. O cash-in, ele acaba... Né? Não entendi perfeitamente. Então, por exemplo, os sócios têm 100%, mas para ter o cash-in, botar lá, o cara quer um cheque de 50 milhões para crescer, fazer, acontecer, ele vai ter que entregar aí no bom carioquês, 20%. Né? Pelo menos 20% aí da rapadura aí para... Isso. Né? Mas o cara continua, os acionistas continuam como, né?
como os majoritários, mas vai ter que Isso. entregar a rapadura, certo? Isso. Perfeito. É isso aí. Show de bola. Obrigado, meu parceiro. Nada. Obrigado. Estamos aqui para isso. Daniel, só explorar mais um pouco a questão de sinergia ali, não sei se faz parte da tua apresentação, mas tem algumas sinergias que são óbvias, como redundância de operações, você tem 2 financeiros, 2 contabilidades, um monte de coisa, reduzir o custo ali faz sentido. E tem umas que não são tão óbvias, como, por exemplo, a Klabin comprando a Arauco, as florestas aqui no Paraná. Ela comprou uma parte da operação que ela não tem, que é a expansão futura lá no Floresta, né? Celulose futura. Como é que vocês olham isso daí na hora de fusões e aquisições para poder conciliar e mostrar que é viável ou inviável nesse momento de sinergia? Seja por horizontalização, verticalização, seja por redução de duplicidades, né? Uhum. Geralmente nós classificamos as sinergias entre administrativas, operacionais, comerciais, e você tem as financeiras e tributárias também. Capturar essas sinergias é um desafio grande, uma vez que as duas empresas, né, enfim, que as empresas tenham sido fundidas, ou uma tenha incorporado a outra. E de novo, capturar sinergias, geralmente, né, e eu posso afirmar que é o propósito, né, de uma transação corporativa, né, de uma fusão, de uma aquisição. Tá? As administrativas, como você bem disse, são as mais óbvias, né, por assim dizer. Redução de custos, despesas, e de despesas através de extinção de cargos, né, de redundâncias, incorporação de novas equipes especializadas, você está trazendo uma sinergia, né, também. As mais difíceis de serem capturadas, pela minha experiência e pela literatura que eu já tive acesso, são as sinergias operacionais. Tá? E geralmente, o que é isso? Tá? Eu posso dar um exemplo da indústria petroquímica. Vamos dizer que uma empresa A, que está adquirindo a empresa B, ela precisa de uma matéria-prima no processo de fabricação dela, e ela precisa comprar essa matéria-prima, ou esse fluxo de água, ou qualquer tipo de química para produzir. A empresa B, na verdade, é o contrário. A empresa B, ela elimina do processo produtivo dela aquela substância que seria descartada pela empresa B, o que ela vai tentar vender no mercado, e, na verdade, é o que a empresa A precisa. Isso é mais difícil de encontrar, esse tipo de sinergia operacional. Tá? Você tem as sinergias comerciais, que talvez sejam as mais comuns, as que mais motivam esse tipo de operação, que você agrega receita, você tem possibilidade de gerar receitas, vendas cruzadas, né? Vender os seus produtos e serviços para os clientes da outra empresa que você está adquirindo, e vice-versa, né? São produtos e serviços complementares, você tem carteiras de clientes distintos, enfim, né? Você atende alguns clientes, eles atendem outros, e aí vocês conseguem fazer o cross-selling, é um tipo de sinergia comercial. Você tem a sinergia comercial no sentido de expansão geográfica, territorial, né? Você vai ter presença em outras regiões, outros países. Você tem a questão da agregação de tecnologia, né? Novos produtos, né? Novas tecnologias. Enfim, esse é um pouco das sinergias comerciais, né? Canais de distribuição, que às vezes você não tem acesso, pode ser canais exclusivos, né, de uma empresa, você não consegue ter acesso, pode ser que você faça sentido comprar aquela empresa para ter acesso aos canais de distribuição dela, por exemplo, né? Principalmente se for uma empresa estrangeira, né, que ainda não tem muita presença no Brasil, etc., pode fazer até mais sentido, tá? Tem um outro exemplo aqui do operacional,
né, que são os métodos, né? Quando você adquire uma outra empresa, porque ela tem métodos, né, de produção muito inovadores, né? Que, enfim, e ela consegue ser mais eficiente na operação dela. E aí você faz a aquisição para ter acesso àqueles métodos, àquela tecnologia de processo, como é que ela faz a produção, como é que ela faz o processo dela, tá? Então, eu pulei aqui para essa parte de sinergias, né, quando você está fazendo uma aquisição, um investimento, para Daniel, esclarecer a sua dúvida, mas diga lá. daria para dizer que não chegou a ser uma fusão, nem uma aquisição, mas o Itaú com a XP. Uhum, Ela comprou um pouco de método na hora, porque foi o modelo de boutique de investimentos, como a XP quer dizer hoje, né? Mas o modelo da Charles Schwab para o Brasil que não existia, uhum. ali no meio, e comprou 49% com chance de aumentar o patrimônio, e no meio do caminho voltou atrás e cada uma seguiu o seu caminho. Mas Valorizou comprou, muito, eu acho, né? sim, mas comprou basicamente método, né? Eu diria que sim, ela comprou método, mas eu diria que ela comprou muito acesso também, acesso a esse mercado de investidores, pessoa física, né? Porque até então, os grandes bancos, eles, até onde, Estavam fora, né? Estavam no até onde eu crédito sei, só. eles não tinham essa parte de investimento, né, de assessoria de investimento para a pessoa física muito bem desenvolvida. Você tinha ali os gerentes de banco que vendiam ali né, uns produtos bem simples e tal. E o que a XP conseguiu fazer foi dar realmente acesso à pessoa física, né, de maneira muito pulverizada, né, com muita capilaridade, né, digamos assim. E cresceu muito, enfim, também tem tecnologia da XP nisso, né, para distribuição dos produtos, enfim, mas eu diria que foi mais esse mercado de investimento, né, de pessoas físicas, que foi que acho que motivou realmente essa aquisição. Cássio? Olá, Daniel, ratificando aí, contribuindo com um case que vivenciei, eu não lidei diretamente com Deal, tá? Mas adquirimos um provedor numa região aqui a 70 quilômetros de São Paulo, interior de São Paulo, uma região rica, um PIB muito bom, e enxergamos Mato Alto, né? Quer dizer, um assessor ali focado em ISPs, Mato Alto, as grandes operadoras com pouca penetração, e fomos. Né? Falando de sinergia e ratificando, pontos interessantes. Primeiro, né, essa empresa ela tinha todas as licenças da Anatel, as licenças dos postes Isso é junto às importante. empresas. Exato, junto às empresas de energia. E um outro ponto também era o nome da empresa, tanto o nome fantasia quanto a razão, tem o nome da cidade. Então, uma identificação gigante, né, sei lá, com seus 4.000 assinantes, e ao passo que, pensando em trade-off, né, se eu viesse fincar com a minha bandeira de São Paulo, né, um provedor ali pequeno, quer dizer, a gente não teria sucesso algum, né? Pensando também, obviamente, na receita recorrente. Então, foram pontos importantes aí que nos ajudaram nessa situação. Agora, falando de gestão e tentando centralizar isso, uma cultura diferente, um perfil de clientes diferente, tinha área rural, enfim, ali vai do jogo da gestão para a gente também termos aprendido, né, como pilotar a operação aí nessa cidade, perto de seus 450, 500 mil habitantes. Mas era essa contribuição aí que queria dividir aí com vocês. Obrigado. Agradeço aí pela sua contribuição, por ter compartilhado esse caso aqui conosco. Bacana. Foi uma transação para o mercado de ESP
relativamente pequena, mas me parece de porte adequado para o tamanho da empresa, né, que você tinha comentado antes, né, que fez a aquisição. Nesse caso, ele é muito mais uma aquisição de carteira. Você não está comprando, não necessariamente vai comprar a empresa, né? Você vai comprar a carteira de clientes, geralmente, nesse porte, tá? E tem justamente um ponto importante que você também citou, que é a questão da integração, né? Depois que você faz a aquisição, como é que você integra, como é que você faz uma aderência cultural, né? E isso, inclusive, tem que ser pensado antes, né? Como é que é a Sem cultura, né? dúvida. A diferença entre tem um termo em inglês, plug and play, eu não me lembro o termo, Plug mas and play. a cara do dono que conhecia e muitas vezes ia junto aos clientes do B2B, farmácia que tinham Fazendo ali. transição, né? Foi bem complicado, bem complicado. A leitura de tickets, ali não cabia, por exemplo, venda de porta a porta em alguns bairros, por causa do ticket da cidade. Enfim, foi uma experiência muito legal, mas o objetivo foi esse, né? Adquirir a carteira e essa receita recorrente aí, e o próprio negócio que pagaria a compra da operação, em tese. Né? Em tese, né? Financiada, a compra financiada pelo próprio vendedor, que geralmente é o melhor tipo de negócio que tem, né? Que é o próprio Exato, vendedor exato. que financia a sua compra, né? Mas aí... Sim, diga. Não, diga lá. Não, a gente aqui, inclusive, assim, quando você vai fazer uma aquisição, o quanto antes conseguir planejar essa integração, melhor, né? Tanto na questão de sistemas, né, das duas empresas, quanto de cultura, né, das duas empresas. Muitos dias importantes falharam conhecidamente por conta de diferenças culturais significativas. Inclusive, tem vários cases sobre isso. E eu reservei aqui uma parte da apresentação só para falar sobre esse tema que a gente chama de PMI, que é Post-Merger Integration, ou integração pós-fusão, tá? Mais à frente a gente vai passar nisso também. Eu tinha pulado esse cronograma, mas, enfim, está aqui na tela, só para vocês verem. A gente tem aqui um cronograma semanal proposto, né, tanto para a parte de planejamento quanto para a execução. Aqui ainda a gente está falando de venda, né? E aqui o processo de compra, tá? De aquisição, de investimento. Também, como é que se dá aqui o processo? A gente tem, só para mencionar uma característica, os assessores de M&A aqui no Brasil, de médio porte, digamos assim, né? As boutiques de M&A, geralmente elas trabalham mais assessorando os vendedores de médio porte. É mais difícil, pegar um mandato de compra, né, de assessorar um investidor ou uma empresa a fazer aquisições, né? Mas acontece, a gente, inclusive, no momento, tem ativo o mandato de compra, mas é muito específico, é uma empresa multinacional, com faturamento, ela é listada em bolsa fora do Brasil, então dá para entender que é uma empresa grande. Ela nos contratou para adquirirmos um laboratório farmacêutico. Eu estou abrindo isso aqui até, enfim, mas não vou dizer nomes, é claro, mas assim, só para dar um exemplo de que é um mandato da indústria farmacêutica para aquisições no Brasil e no México. É muito específico. E como é que a gente conseguiu isso? Na verdade, pelas nossas credenciais, por tudo que a gente já fez, pelo nosso perfil, né, histórico, conhecimento. Para esse mandato específico, eu tenho 2 sócios, um deles, inclusive brasileiro, já foi CEO de multinacional na indústria farmacêutica, uma das maiores multinacionais nessa indústria, o que nos, enfim, né, mérito, na verdade, foi muito mais dos meus sócios do que meu, pela experiência, conexão, né, relacionamento que eles têm no mercado. E o segundo sócio é um francês, né, que também, enfim,
a vida inteira trabalhando com M&A na indústria farmacêutica e na América Latina, né? Então, tem muitas credenciais aí. Eu tô dizendo isso para a gente poder falar que como é que é esse processo, né? Ele é mais raro, né? A gente conseguir um mandato de compra, mas eu particularmente gosto muito quando você tem um cliente que está capitalizado, sabe o que quer, né? E tem apetite para fazer aquisição, né? Eu gosto bastante de trabalhar na ponta compradora. Então, a gente começa entendendo bem as características do nosso cliente, para entender quais são os critérios de investimento dele, que tipo de produto, de serviço faz mais sentido para ele. A gente discute isso com o cliente, tá? E aí a gente vai fazer o que a gente chama de screening de mercado, que a gente vai fazer uma varredura no mercado para identificar quais são as empresas potenciais alvo, né, de aquisição, tá? A gente vai para a parte de prospecção, que é justamente fazer esse acesso, abordar esses alvos, né, esses targets, que foram inicialmente identificados, qualificados. A gente vai assinar acordo de confidencialidade com eles para poder trocar informações, receber documentos confidenciais, fazer uma análise disso, para poder fazer uma proposta de compra com os principais termos. Uma vez aceita essa proposta de compra, uma carta de intenções, né, um memorando de entendimento, enfim, tem nomes diferentes, engraçado, né, para isso, mas temos, tá? Alguns nomes diferentes para proposta não vinculante, um outro nome é carta de intenções, o outro nome é memorando de entendimentos, ou MOU, em inglês, né? Mas, enfim, são terminologias que são utilizadas, às vezes, para dizer a mesma coisa, apesar de que existem certas nuances aí, tá? Aí a gente entra na diligência, né, para fazer uma auditoria, fazer uma investigação, né, devida, né, na empresa, e se tiver tudo certo com essa diligência, aí faz-se uma proposta vinculante, né, séria, de compra, e aí você tem toda a parte de negociação, né, desses termos, eventualmente você recebe contrapropostas, né, enfim, e vai elaborar os documentos definitivos, contrato de compra e venda, acordo de acionistas, né, para garantir que a empresa vai poder operar conforme regras pré-estabelecidas e acordadas, né, entre as partes. Eventualmente, garantias, também muito comum esse tipo de operação envolver garantias, porque nem sempre e geralmente não são feitas compras à vista, né? O pagamento geralmente não é à vista. Então, essa parcela do preço de compra que fica em aberto, o comprador precisa, via de regra, apresentar garantias, né? No caso dele não honrar esses pagamentos em aberto, que a parte vendedora possa executar aquelas garantias, né, para poder receber, tá? E é isso, você vai para o closing, né, toda a parte de execução mesmo dos documentos, liquidação financeira e transferência dos direitos, ou, enfim, né, dos ativos, tá? Aqui a gente já passou com suas motivações, né, as principais sinergias, e vou entrar, então, na parte de finanças mesmo, né, que são a questão da avaliação econômico-financeira e do valuation, né? Quais são as principais metodologias utilizadas para precificação, que a gente chama precificação de ativos de capital, né? Como é que a gente coloca preço numa empresa, um ativo? Essas são as principais metodologias, tá? A mais utilizada, a mais bem aceita, né, pelo mercado é o fluxo de caixa descontado, né? O que é isso? A gente faz uma avaliação econômico-financeira da empresa, avaliando o histórico da empresa, das demonstrações financeiras, as informações gerenciais, e a gente faz uma projeção daqueles resultados, de acordo com cenários, né, que a gente acredita. Geralmente, o vendedor ele é mais otimista nessas projeções, que aumenta o valor da empresa, e o comprador, o investidor, ele é um pouco mais pessimista, né, nessas projeções, porque reduz o valor da empresa, tá? Mas, via de regra, a gente faz a projeção das receitas, projeção dos custos, despesas, enfim, até chegar no fluxo de caixa, quanto que vai
na verdade, no português, vamos colocar no popular, quanto vai sobrar de dinheiro no caixa que vai para o bolso dos sócios ao longo, né, de todos os próximos anos. Né? No final de cada ano, quanto é que vai sobrar de dinheiro para os sócios? E você vai pegar esse fluxo de caixa em excesso aos compromissos que a empresa tem, né, aos investimentos, enfim, depois que a empresa paga todas as contas, faz os investimentos, o que sobrou de fluxo de caixa é trazido a valor presente. Né, daqui a um ano, quanto é que ela vai ter quanto é que ela vai gerar de fluxo de caixa daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Geralmente, são 10 anos de projeção explícita, que a gente chama, e depois disso, ainda a gente costuma colocar uma perpetuidade, ou seja, quanto que a empresa vai gerar, né, de forma perene, depois que ela tiver o crescimento dela, tiver alcançado a maturidade, digamos assim, tá? Esse é o modelo padrão, né, mais bem aceito, a metodologia mais bem aceita pelo mercado. Como é que a gente desconta esse fluxo de caixa? Entrando um pouquinho mais na questão técnica, né? O fluxo de caixa, ele é descontado para a gente ver quanto é que aquele valor futuro, quanto é que ele vale hoje. A gente faz isso usando uma taxa de desconto, né, para descontar esse fluxo. A taxa de desconto, ela é calculada com base no valor, no custo médio ponderado do capital. Quanto custa o capital próprio e quanto custa o capital de terceiros, dívida, que eu tenho na empresa, né? Cada tipo de capital desse tem um custo diferente. Então, se eu tenho 80% de capital próprio a um determinado custo, e eu tenho 20%, por exemplo, de capital de terceiros a um determinado custo, a gente faz essa conta e identifica qual que é a taxa de desconto, só para falar um pouquinho mais enfim, né, da questão técnica para vocês aqui. Essa taxa de desconto, traduzindo para português, vamos dizer assim, ela reflete o fluxo de caixa, o risco daquele fluxo de caixa, né? Então, essa taxa de desconto, ela significa isso, ela significa o risco, né, daquele fluxo de caixa que foi projetado, tá bom? Você tem também múltiplos de mercado. Depois que a gente faz o fluxo de caixa, né, o valuation, qual que é o valor da empresa, né, o intervalo de valor da empresa por fluxo de caixa, a gente faz também um estudo de múltiplos de mercado. Ou seja, você pode pegar empresas comparáveis listadas na bolsa, que sejam do mesmo segmento, que sejam relativamente assim, comparáveis, e ver quanto que a empresa vale na bolsa por múltiplos. Qual que é o múltiplo de receita? Qual que é o múltiplo de EBITDA, né, de geração de caixa daquela empresa? Qual que é o múltiplo de lucro? Ou seja, em relação ao preço, né, da empresa, qual que é o preço que ela está listada na bolsa hoje, né? A Vale tem um preço a ON, por exemplo, está com preço da ordem de R$60. Legal, então qual que é a receita dela? Você faz a conta em relação ao preço e você vê quantas vezes significa a receita, né? Enfim, o valor da empresa por múltiplo, tá? Existem também um múltiplo de transações recentes que aconteceram naquele mercado que você está estudando. Você está fazendo avaliação de uma empresa, né, de um frigorífico, por exemplo, né, ou de uma escola. Você vai pegar todas as transações de M&A, né, de compra e venda de participação que aconteceram nos últimos anos, nos últimos 1, 2, 3, 5 anos, dependendo do setor. Você vai ver quanto foi pago em termos de múltiplo daquelas empresas. 1 vez, 2 vezes a receita, 6 vezes, 8 vezes o EBITDA, enfim, você faz um compilado desses múltiplos. Mas eu acho que é importante dizer que essa avaliação por múltiplos, geralmente, ela é uma avaliação, eu diria, secundária, que você usa como parâmetro, né? A avaliação mesmo é a avaliação por fluxo descontado. Porque se você usar só o múltiplo, você acaba dizendo que todas as empresas são iguais no final do dia, né? Qualquer escola vale, sei lá, 8 vezes o EBITDA, ou etc. Então, na verdade, você faz o fluxo de caixa, que é o principal metodologia de avaliação,
depois você avalia por múltiplos com base no fluxo de caixa que você fez, né? E aí compara com o que foi com as empresas listadas, com as transações recentes, tá? Você tem também valor patrimonial, que aí é uma avaliação mais com base nos documentos contábeis da empresa, de patrimônio. Isso depende muito também do objetivo da avaliação. Para dar um exemplo, de repente tem um sócio que precisa se retirar do capital social da empresa, e muitas vezes os próprios documentos, né, o contrato social da empresa já prevê, às vezes, como é que se dá essa precificação, e muitas vezes é pelo patrimônio, tá? Mas aqui, de novo, precisa avaliar o perfil do ativo, né, da empresa, porque tem muita empresa que tem um valor altíssimo e é tudo capital intangível, né? Não tem máquinas, equipamentos, enfim, é só pessoas com conhecimento desenvolvendo, prestando serviço, por exemplo. Então, nesses casos, o patrimônio é relativamente muito baixo. O que tem valor na empresa é a capacidade da empresa de gerar caixa, né? De gerar fluxo de caixa em excesso, tá? E uma outra forma de você fazer a avaliação é o retorno sobre o capital investido, né? E é uma visão, é uma ótica bem financeira mesmo, tá? De retorno do investimento. É bastante usado pelos fundos de private equity, né? Quando vai fazer algum tipo de investimento em empresas ou projetos também, tá? Daniel, Sim. eu tenho uma pergunta aqui no chat, né? Tenho duas, na verdade, e tenho o Cássio com a mão levantada, mas é sobre earnout. Eu vi alguma coisa aqui, alguém perguntou Bacana. sobre earnout, se você puder falar um pouquinho. Legal, boa Não sei pergunta. se eu acho que... Boa pergunta. Obrigado aí. Na verdade, eu realmente não tinha... Rafael Cássio mesmo. Exato. Ótima pergunta, agradeço. Eu não entrei no mérito aqui de citar, né, na apresentação o earnout, porque ele é uma questão mais técnica, de negociação e tal. Mas o earnout, na verdade, ele é um mecanismo que é muito usado para você chegar num acordo de preço, né? Se o vendedor tá com preço muito alto, tem uma expectativa de valor muito alta, e o comprador tem uma expectativa mais baixa, uma maneira de você fechar essa distância, né, de você aproximar, é usando esse mecanismo de earnout. O que ele faz? Bom, se o vendedor permanecer à frente do negócio, né, geralmente é isso que acontece, o vendedor ele vende a participação, ele continua à frente do negócio por mais 1 ou 2 ou 3 anos, né, a média geralmente é isso, e se o vendedor conseguir aquele desempenho, né, para os próximos 1, 2, 3 anos, se ele alcançar o objetivo, né, proposto de resultado, esse valor a mais, em cima do preço que o comprador está oferecendo, o comprador ele dá ele paga uma diferença, né, à medida que o vendedor vai entregando o resultado ao longo do tempo. O mecanismo ele é basicamente esse. Espero que tenha ficado claro, senão fique à vontade para perguntar. Daniel, seria similar a esses contratos hoje de futebol? O do Hendrick, por exemplo, seria, por analogia, algo parecido, né? Vamos Eu dizer pago que à vista tanto, e se você construir isso daqui na carreira, eu te pago mais tanto ao longo do tempo. eu gostei do exemplo, e vou usar ele, quer dizer, vamos dizer que o Hendrick, né, o jogador, o preço dele seja de 100 milhões, eu não sei exatamente o preço, vamos botar que é 100 milhões. Só que o comprador, né, o time que está querendo levar ele, fala, pô, cara, 100 milhões é muita coisa, pô, eu te pago 80. Vamos fazer o seguinte, eu te pago 80. Se daqui a um ano você conseguiu realmente entregar mais do que os 80, que eu estou achando que você vai entregar 80. Se você entregar mais, eu te dou uma diferença. Eu te dou um valor a mais, essa diferença.
É basicamente isso. O Endrick, por exemplo, até onde eu sei, se ele fizer um gol na Libertadores, ele ganha mais X milhões. Ou o clube, né, o Palmeiras, enfim. Eu sei que tem um mecanismo que Tem esses mecanismos, por performance, por assim dizer, né? Número de gols, título e isso, etc. por desempenho, né, por performance, por desempenho. Porque o valuation, o valor da empresa, nada mais é do que expectativa de resultado futuro, né? Então, se o vendedor tem uma expectativa muito alta, ele tem um preço mais alto. O comprador tem uma expectativa mais baixa, tem um preço mais baixo. O que eles fazem? Pô, não, legal. Eu te dou isso aqui, né, te pago esse valor aqui, mas se você tiver esse desempenho realmente maravilhoso, que você está dizendo que você vai ter, aí tudo bem, eu te dou um X, né, a gente combina um valor a mais para complementar esse preço que você acha que vale. O mecanismo é esse. É uma ótima pergunta, é um mecanismo bastante utilizado, bastante discutido mesmo em fusões e aquisições. Eu não trouxe aqui para a apresentação, porque realmente acho que é uma questão mais técnica na negociação, mas é muito usada. Inclusive, nos artigos que eu publiquei lá no nosso site, você vai ver que tem lá falando sobre isso, né? Sobre earnout, tá? E assim, só ajudando aí, a discussão também às vezes, para prevenir qualquer passivo, às vezes na transação tem um benefício fiscal, e aí você tem um risco de absorver ou não esse benefício, então fica tudo Perfeito. amarrado no earnout, às vezes usa até escrow account, o dinheiro fica retido lá, rendendo. Perfeito. No final é um papel de pão, né? Então, assim, você vai negociando ali até chegar o deal e fechar. Você está perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Porque a questão do earnout, ele fecha o preço, porque o preço, na verdade, ele reflete uma série de questões, né? Não só o resultado como um todo, mas você tem a questão ali de dívida, você tem contingências, né? Que é o que você está bem colocando, está perfeito. E eu acho que você tocou também na questão do escrow, que a conta escrow, que é uma maneira de você usar como garantia, né? Fica ali um valor retido em garantia, né, para se alguma contingência daquela realmente se materializar ao longo do tempo, né? É uma maneira de você tentar mitigar enfim, né? Você tratar o risco, né? Mitigar o risco de materialização de certas contingências. Perfeito, isso aí. Eu peguei um case desse com performance, ou seja, a base quando adquirimos era X, né? 15%, ou sei lá qual o percentual de crescimento, após 120 dias, tinha um earnout. Só que nós pegamos problemas trabalhistas, pegamos algumas coisas ali e não atingiu-se essa performance. Então, supostamente isso virou pó, né? Por isso que você utiliza muito o earnout. Só um segundo. Você quer passar? Passa aí, Fred. Passa aí que o pessoal tem eu acho que tem um monte de flamenguista. Meu filho está passando aqui atrás de mim com a camisa do Flamengo. Você não é vascaíno, você tinha que ficar vergonhado só se fosse... Desculpa, gente, mas fora brincadeira, você estava falando aqui da questão do earnout e realmente, assim, tem uma função muito específica e eu ia comentar alguma coisa que eu acabei me distraindo aqui, perdão. Bom, vou tentar lembrar. Enquanto isso, eu queria fazer uma pergunta. Eu, nas minhas andanças, vendo negócios, falando com empresários, já vi muitas empresas investidas de private equity que eles estão tentando dar um jeito de tirar o private equity da operação. Ou seja, deu errado o casamento e agora eles estão tentando ir para o litígio. Onde você acha que essas experiências mais acontecem? É falta de cultura, por exemplo, ou de uma... enfim, ambas as partes não conseguem implementar uma cultura e a Olha, coisa acaba virando litígio? é uma ótima pergunta, Adriano. Acho que tem algumas questões aí que vale a pena pontuar. Em relação ao earnout, só para
não esquecer, na verdade, eu diria que o earn-out costuma ser caro para quem está comprando, para quem está fazendo investimento, tá? A gente poderia até entrar no mérito aqui, mas, enfim, costuma sair caro essa brincadeira, porque você está pagando pelo desempenho, né, no futuro, e, via de regra, é melhor você pagar menos agora do que ter que pagar um prêmio, mesmo que o vendedor consiga entregar o desempenho. Geralmente costuma ser um mecanismo um pouco caro para quem está comprando. Na questão dos litígios, investimentos em private equity, olha, a minha percepção, né, pelo que eu já vi, já li, que eu vivencio, eu estou com 10 anos de Elite Capital, né, eu fundei a Elite Capital em 2014, antes disso eu trabalhei na Ernest, trabalhei na Petrobras e tal. Eu acho que geralmente falta transparência no processo de negociação, né, da transação mesmo, do investimento. Eu diria que talvez principalmente isso, tá, Adriano? Assim, a impressão que eu tenho é que faltou em algum momento transparência. Uma das partes, geralmente o vendedor, talvez, possivelmente tenha omitido alguma coisa, algum esqueleto no armário, vamos colocar assim, algum passivo oculto, né, que, enfim, que a diligência, né, não conseguiu identificar. Hoje existem já alguns seguros para esse tipo de situação. Não me parece assim que seja um seguro muito, muito barato, posso estar enganado, acho que o mercado vem evoluindo bastante nesse sentido. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que talvez principalmente falta de transparência na negociação com o investidor. Você tem sim uma questão cultural, porque o empresário, aqui no Brasil, na nossa cultura, ele costuma ser muito centralizador. Geralmente, principalmente empresas de médio porte que estão crescendo, que são esses alvos de empresas de private equity, são empresas familiares, muitas vezes que estão na primeira ou já na segunda geração, muito acostumadas, né, a tomar as decisões e tudo, e quando você vai para um private equity, o private equity ele demanda uma governança corporativa, né, tem que montar um conselho de administração, e aí a família ela pode se sentir um pouco desconfortável com todas aquelas regras e não ter o mesmo tipo, assim, não ser permitido o mesmo tipo de comportamento, né, que eles sempre tiveram. Então, uma mudança que, se não for bem estudada, pode também gerar algum tipo de conflito. Eu acho que tem esse lado aí também, eu diria. Tá bom? Bem, Legal, muito bom. a gente tem mais uns 20 minutos, mas eu já tô mais avançado aqui na apresentação. Essa aqui tem só alguns pontos aí sobre análise mesmo, né, econômico financeiro, valuation. A gente costuma fazer uma série de sensibilidades aqui, das principais variáveis, né, os principais parâmetros, cálculo de rentabilidade, retorno de investimento. A gente tenta identificar quais são os riscos, né, que podem impactar aquele fluxo de caixa que a gente está projetando, a estrutura de capital, como é que está o endividamento, os prazos, custo, né, do capital, tudo. E aí faz lá o processo de desconto do fluxo de caixa, tá? Aqui o tema da integração pós-fusão, o Post-Merger Integration, que é o plano que você precisa montar antes de concluir, de preferência, a transação, né? Porque quando você entra na empresa que você adquiriu, né, você precisa já saber o que você vai fazer, quais são os sistemas que você precisa integrar, tem que conhecer, tem que estar mapeadas as equipes e tal. Então, você tem que desenvolver um plano, uma liderança para essa integração, né, para saber o que você vai fazer, tá? Enfim, tem todo um suporte que precisa ser pensado, né, em termos de riscos de processos, e, enfim, tecnologia e tal. Aqui são os principais tópicos, né, de novo, trazendo lá a questão da aderência cultural. Tem que estudar bem essa questão, mapear os talentos da empresa que vai ser adquirida, verificar se você consegue cruzar
as características, as competências dessa equipe nova que você está fazendo a aquisição da empresa com as competências da equipe que você já tem, né, a parte de estrutura toda, de custo, o que dá para você otimizar em termos de custos, despesas, para buscar justamente capturar as sinergias. Então, essas sinergias, elas precisam estar mapeadas, né? Quais são os ganhos em termos de aumento de receita, de otimização de custos, de despesas, etc., até de investimentos, né? Você não precisa investir duas vezes, né? Você tem duas empresas, você tem que investir em uma e na outra também. Então, isso tudo tem que estar muito pensado, tá? Então, enfim, estou passando, eu falei aqui do mapeamento das competências, né, também de cargos, salários, da cultura, um pouquinho aí, até uma citação, né, que eu coloquei, acho que para dar um tom aí para vocês. Tá bom. É um processo de gestão de mudança, né? É uma mudança grande o processo desse. Vamos lá, passar aqui. E custo, né? Custo. Investimento, custo. Exatamente. Então, aqui tem um pouquinho do processo, tá? Planejamento antes do day one, né? É um termo muito utilizado, inclusive, nos Estados Unidos, Europa, day one. É o dia que você entra, né? Tem que estar com o planejamento já todo feito. Depois você faz o suporte. E é nesse momento, né, que geralmente ocorre a validação da proposta de valor, que foi pensada lá atrás, né? É quando a coisa acontece. Aí é que você vai ver, é nesse momento que você vai ver se a transação vai ser bem sucedida ou não, né? Se vai dar certo ou não. Porque comprar, tudo bem, você consegue dar trabalho, não sei o que, você comprou, legal, mas, né, e agora, o que a gente vai fazer com isso? Você tem que saber, que é aí que vai dar certo ou não o M&A. Muitos M&As falham, geralmente, nessa fase de integração, aderência cultural. Tá? Aqui um pouco do papel do RH, né, nessa gestão de mudança toda, tá? Tem algumas questões importantes aqui para serem tratadas, consideradas. Eu trouxe um pouquinho das ferramentas que são utilizadas em M&A. Aqui eu tenho o sistema de gestão do processo de M&A, né, do projeto mesmo. Você tem todo as oportunidades de investimento que estão mapeadas, que você está trabalhando todas as transações, você tem cronogramas, né, de todos esses projetos, e tem um local seguro para onde vai se dar a due diligence, né, a auditoria. Né? Você vai colocar aqui os documentos, vai convidar todos os participantes da transação para esse ambiente, né, digital, seguro, e ele foi construído para não permitir que a informação vaze, que é um dos principais riscos também de uma operação de M&A, é vazamento de informação, seja informação confidencial, documentos, né, sigilosos, enfim, do cliente, né, das empresas, ou até mesmo o fato de existir uma transação em curso também, né? Então, eu até poderia deixar, só que são 1 minuto e 40, mas a gente tem mais aí 10 para... Tem pouco tempo, tá? Só para vocês verem como é que é a cara dele aqui, né? Para vocês terem uma ideia de como é que é a carinha, né? Enfim, como é que é a plataforma, a cara dela aqui. Outras ferramentas específicas muito utilizadas é o Capital IQ, que é uma base de dados também de empresas, de múltiplos de transações. É muito usada para você identificar múltiplos de transações recentes que aconteceram, por exemplo, ou mesmo para identificar possíveis investidores que possam ter interesse no negócio que você está trabalhando, tá? O Icon também é uma ferramenta nesse sentido, da Thomson Reuters, o Capital IQ é da Standard & Poor's. O TTR também é uma plataforma focada em países, né, lusofônicos, né, que falam português,
e espanhol também, né? Você tem aí uma base de dados com inúmeras transações realizadas, né, todo um histórico. Você tem rankings também dos principais assessores financeiros e legais. E você tem o Preqin. O Preqin é uma plataforma que tem dados sobre private equity, principalmente. Então, ele tem todas as informações sobre todos os fundos de private equity no mundo inteiro, todos os fundos, quem são os gestores, todas as transações que eles fizeram, as ativas, qual que é o capital disponível para aquisições. É uma ferramenta muito bacana, muito, muito completa, o Preqin, tá? Então, o terminal da Bloomberg, que é mais conhecido aí pelo pessoal que trabalha mais no mercado financeiro diretamente de investimento mesmo, né? O Pálico, que é também uma plataforma de fundos de investimento. O Wealthx, para quem trabalha como assessor de investimento, por exemplo, e gestão, né, de recursos, asset management, é muito interessante. Ela não é muito conhecida, até onde eu sei, aqui no Brasil, mas ela é como se fosse ali um banco de dados. Ele é um banco de dados que te dá informações sobre as pessoas, os indivíduos, que a gente chama de ultra high net worth individuals. São indivíduos com muito capital disponível, né, para investimento. E eu tive a oportunidade até de assistir uma demonstração que foi feita para a gente aqui, e para gestores é fantástico. Assim, você coloca os parâmetros de pesquisa, ele te dá o nome, você entra no perfil daquele indivíduo, você tem um nível, um detalhe assim, né, na informação muito, muito grande, muito interessante. Tá? Que deu o custo do investimento, né? Geralmente essas ferramentas todas aqui, elas não são, digamos, baratas, né? Assim, você tem um custo, geralmente isso é uma contratação anual até, né? Uma assinatura anual. Tem ferramentas aqui que podem custar, enfim, mais de $10 mil por ano, dependendo da configuração, até bem mais, né? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês de apresentação. Estou à disposição também para responder as perguntas. E se vocês quiserem, eu até separei aqui um modelo em Excel de valuation, só para vocês darem uma olhada, se vocês quiserem, tá? Mas, enfim, estou vendo que o pessoal aí quer fazer pergunta também, acho que o Cássio, enfim, fica à vontade aí, gente. Daniel, me tira uma dúvida sobre métodos de avaliação, né? Caindo no meu business, no chapéu onde vivo, lidando com pequenos provedores, muitos optantes do Simples, mais de um CNPJ operante, justamente por faixas de receitas, né? O método utilizado do Enterprise Value foi assim, X mil reais, sei lá, R$1.200 por cliente, né? A carteira que eu estou comprando é de 4 mil, dali fecha-se a conta. Por quê? Fluxo de caixa descontado, sem chance uma empresa dessa ter, né? Não, na verdade, você está fazendo exatamente isso, né? Você pode não estar calculando o fluxo de caixa, mas é isso que você está precificando quando você coloca o preço em cada indivíduo. Por quê? Perfeito. Porque cada usuário, cada cliente assinante, você estima que ele vai permanecer, né, o churn dele, enfim, né, ele vai permanecer pagando a mensalidade dele por 1 ano, 2 anos, enfim. Então, se você tem essa estimativa de quanto ele vai pagar, quanto é que isso vale hoje? Que, na verdade, isso é uma aproximação que é feita, né? Vou pagar, sei lá, R$1.000 por assinante, é uma maneira dele negociar mais facilmente aquela carteira que ele está comprando, tá? Mas o ideal é você entender quanto que essa carteira gera de receita mensal, qual que é o churn dela, para justamente pegar essa projeção
de receita dessa carteira e trazer ela valor presente, pelo risco, né, que ela apresenta. Mas é exatamente isso, só que de forma simplificada, né, colocando um parâmetro. Tá. É legal, boa pergunta. Respondido. Perfeito. Boa pergunta aí. O Mário quer fazer a pergunta? Oi, Daniel, é mais curiosidade mesmo, porque eu fiz pelo IBMEC, não pelo INSPER, após em finanças, e o case era o valuation por fluxo de caixa descontado de uma empresa, escolhi a Movida, mas eu vi que... Eu trabalhei lá. Na eu acho que eu Movida, não fiz, não, é que acho que eu não fiz apareceu uma no meu avaliação perfil, ruim, apareceu o aprendi JSL. Aprendi bastante. Em 2019, o valor de mercado que eu achava da Movida era em torno de R$ 21, e ela fechou o ano muito próximo disso. Mas tem muitos parâmetros que são muito difíceis. Eu lembro que na época pegava o da Modaran como referência Sim, ótimo. para verificar como é que vocês usam, que tipo de parâmetro, ou da onde que vocês pegam os parâmetros, tipo crescimento do setor estimado, crescimento da economia estimado, crescimento da global, que são fatores relevantes para fazer um valuation bom por fluxo de caixa descontado, né? Exato, Mário. Cada projeto, cada cliente, cada empresa que a gente está avaliando, a gente precisa realmente compreender bem qual que é a dinâmica do mercado no qual ela está inserida e como é que a gente vai fazer essa precificação. Geralmente, a gente trabalha na construção da receita, do custo dela, como é que é construído, né, o custo, a despesa e a receita ao longo do tempo. Né? Assim, a gente vai definindo quais as premissas, como é que a gente vai trabalhar. Então, isso aí você vai ter que entrar nas informações gerenciais mesmo da empresa, como é que ela gerencia, isso internamente. E aí, como é que ela se relaciona com o ambiente externo, né, que é a economia do país, né, da região, do país e do mundo. Se pegar, por exemplo, o setor de logística, que é a JSL, que é... Júlio Simões ali, dona da Movida. Que é do grupo, exatamente. Por isso que eu estou citando a Júlio Simões. Inclusive, eu disse que eu trabalhei lá, eu atuei numa transação da JSL, que está listada, inclusive, ali nas nossas credenciais no nosso website, que foi a Rodoviária Esquio. E ela tem um componente externo, que assim, ela é muito ligada no PIB, né, a empresa de logística rodoviária, que é o caso, né, da JSL. O PIB, ela é uma das primeiras a sentir o aquecimento da economia. Ela é um ótimo termômetro, né? A empresa de logística rodoviária é uma das primeiras que sente, né, a economia aquecendo ou desaquecendo. Então, é uma maneira de você sensibilizar também essa projeção, né? Se você pega o histórico e você tenta jogar isso, na verdade, de certa forma, na projeção, como é que o crescimento da empresa se relaciona, né? Logística e embalagem são bons termômetros, normalmente. Klabin também, no setor de embalagem, quando está aquecido, você vê que o PIB vai explodir na sequência. Exato. E o contrário é verdadeiro. Exatamente. Então, a gente tem a construção do modelo de custos e receitas, né, da empresa interno ali, conforme ela gerencia, ajuda bastante, mas também esse componente externo, né? Qual é a correlação com a economia local e mundial até, dependendo. Acho que o Sávio quer fazer uma pergunta, não sei se tem alguém na fila, enfim. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Boa noite. Uma curiosidade também. Você já passou por algum processo como esse, parecido que seja, como esse aí do UBS e o Credit Suisse? Que eu acredito que, como foi um processo de aquisição que o Credit Suisse foi forçado a ser adquirido, talvez uma questão de desgaste interno aí pro lado do Credit Suisse, porque você falou que a empresa que vai adquirir a outra, ela já tem que já saber o que vai fazer no processo de integração. E a segunda pergunta é, Sávio ou Gabigol? Olha, eu gostei da pergunta do Sávio, porque, né, enfim,
enfim, eu gostava muito do Sávio, né? O Gabigol fez muito pelo Flamengo, e ultimamente ele está meio na berlinda ali, né? O último jogo ainda conseguiu fazer, estava, sei lá, quase 3 meses sem marcar, conseguiu se livrar daquela condenação lá, mas enfim. Respondendo especificamente a tua pergunta sobre a parte de M&A, eu não me aprofundei tanto naquele caso do Credi. Eu fiquei bastante impressionado, porque é uma das instituições financeiras, né, mais sólidas do mundo. Sempre foi uma das referências para mim, inclusive no mercado brasileiro, até de investment bank, né, de M&A. Eu já atendi o Credi no passado aqui no Brasil, fornecendo software para a área de M&A deles, né, esse que eu mostrei o vídeo aí para vocês, do Dealroom, que é uma empresa americana e tal. Então, assim, foi até realmente um susto assim, para o mercado. Foi uma mudança, pelo que eu entendi, que eles não atentaram, né, para a curva de juros. Eu acho que foi algo nesse sentido, eu acho que foi curva de juros, que aqui no Brasil a gente está muito acostumado, né, a visualizar isso. Depois, quem quiser também fazer complementar isso. Assim, agora, eu acho que teve uma negociação muito forte envolvendo o governo, para facilitar e não deixar, porque o prejuízo até para a sociedade ia ser muito grande da quebra do banco. Então, acho que teve uma negociação com o governo para tentar, né, tentar facilitar, né, de alguma forma isso. E o UBS realmente não teve muito tempo para se planejar, mas, por outro lado, são duas instituições muito grandes, né, enfim, todo mundo, enfim, há muito tempo no mercado, e o comprador conhece Então, o cara muito tá bem o aqui. negócio, né? Ele tá aqui, só que é outra placa, não é a placa que você colocou. A placa do carro é outra. Acho que o Mário está com... Não, qual que é a placa do carro? O Mário está com o microfone aberto aí, Mário. Vamos lá. Mas era isso. Na verdade, teve pouco tempo para planejar a integração, mas são dois monstros, eram dois monstros e conhecem como ninguém a atividade em si. Então... Daniel, tipo, fazer uma pergunta. Desculpa. Só Perdão. complementando. Não, que é isso. É o tipo de transação que é mais comumente a gente vê dentro do universo que o Daniel comentou do special situation, o distressed investing, né? Eu acho que quando tem algum componente de estresse, risco moral, talvez, envolvido ali, vai de para esse, vai para uma outra, o que eu chamo de ecossistema de capital, né? Os ecossistemas, eles são vastos, que desde o high grade, é o cara baixíssimo risco, até o high yield, né? Que é o cara alto risco. A placa do carro dele. Olha lá, Cassio. Se olhasse o primeiro, cancelou, amor. O Mário está com o microfone aberto aí, Mário. Daniel, anteontem tivemos uma aula com o professor Ricardo Rangel, e fazendo uma alusão aí ao que um dos comentários sobre a fusão e aquisição da Arezzo com o Grupo Soma, né? A Arezzo trazendo muito valor, EVA, para o acionista, e a Soma, né, com algumas transações, como a compra da Hering, canais diferentes, vinha derrapando aí. Do lado do financista, por isso que eu coloquei o nome do professor Ricardo Rangel, ficou um question mark, né? Quer dizer, como é que pode ter acontecido? Porque uma empresa que entrega tanto valor, tantas marcas, né, como a Arezzo, ter comprado os caras. Você estando de um outro lado, o que você pensa desse caso aí? Olha, eu posso dizer que assim, eu realmente também não fiz um estudo de caso aprofundado, tá? Eu já tive alguns clientes na área de vestuário, moda e tudo. Já tive reuniões, inclusive, com os acionistas da Arezzo de M&A. Tem um partner meu, né, um outro assessor de M&A, que ele é muito ligado nesse segmento de vestuário. Vou até falar o nome dele, que é o Douglas.
Carvalho, ele é da Target Advisors, né? E eu já desenvolvi alguns projetos, alguns mandatos, comandatos, né? Assim, junto com ele, um cara muito, muito bacana. Sempre teve uns mandatos muito bacanas, e a gente já fez algumas coisas juntos. E ele tem uma série de transações concluídas especificamente nesse segmento. E foi em uma das transações que eu estava trabalhando com ele que eu tive a oportunidade de conversar com um sócio da Arezzo. Assim, mas apesar de não ter feito um estudo de caso aprofundado, e de não conhecer a fundo o negócio em si dos dois, eu posso imaginar que o nível de sinergia ali deve ser bastante alto. São duas empresas muito grandes e certamente tem muitas atividades assim, que poderiam ser otimizadas, né, em termos de custo, em termos de distribuição, de gestão, né, da operação. Quer dizer, eu acho que, de novo, o propósito, né, o principal motivo de você fazer uma transação dessa são as sinergias, e só posso acreditar que seja isso, apesar de não saber exatamente quais sinergias específicas eles vão trabalhar, né? A Arezzo, eu sei que tem ali um conjunto de marcas muito forte, né? Eles têm várias marcas no portfólio deles, né? Sim, sim. Então, eu acho que a gestão de marcas deles é muito forte, eu acho que isso pode beneficiar. E do outro lado também, assim, é um grupo também muito forte, né? Segmento, enfim, tem muito a contribuir para essa relação também, com certeza. Ali só tem fera, né? Só tem cara bom. Ali eu trabalhei na Richards e conheço um dos diretores da Arezzo, e parece que as principais sinergias ali estão nas áreas de gestão administrativa e financeira e na parte de logística. Na parte de segmentação de mercado, já não tem tanta sinergia, porque são dois públicos ainda complementares, eles vão ter que juntar os dois de algum jeito. Aí, é o que faz até muito sentido, né, Mário? Porque se uma das empresas atende um determinado perfil e a outra, né, um perfil diferente, na hora que você junta, além das sinergias administrativas e até mesmo de operação, de produção, de fábrica, se for o caso, gestão de marca, mas você está atendendo um público maior agora, né? Você tem todos os perfis de clientes, você tem um portfólio mais completo, vamos dizer assim, né? E você tem mais volume, talvez tenha a ver também com escala. Se não diminuir a margem deles consideravelmente, se eles conseguirem conciliar os dois públicos bem, vai ficar uma boa fusão. É um volume grande ali envolvido. Vocês querem que eu passe um pouquinho aqui no modelo, só para vocês darem uma olhada como é que é? Estou curioso para ver essa planilha. Daqui a pouco você que vai estar dando aula, de tanto que você ficou 20 anos na Falcone, pô, fera. Joga a planilha no chat aí, Daniel, vai. Deixa eu pegar aqui, ó. Não, a Falcone foi uma escola, e eu trabalhei pela Falcone, o último projeto meu foi na Petrobras, inclusive. Refino e energia. Pedro Parente ali, época ainda. Foi uma boa escola. Agora foi para a EB Capital, né? Isso aí. Pedro Parente abriu a EB Capital, que está no private. Vocês estão vendo aí, não? Sim. Já estão vendo o modelo? Já. Tá, então, assim, estou passando aqui a capa do modelo. Tem aqui uma aba de versões que a gente vai colocando todas as alterações que a gente vai fazendo no modelo ao longo do tempo, na construção dele. Aqui são os cenários, né? A gente, nesse caso, tem 3 cenários, a gente escolhe aqui o cenário, e aí o modelo recalcula, enfim, né, tudo com base nos parâmetros. Então, essa parte de assumptions aqui, então você tem todas as premissas, tem todo o histórico quanto projeção também, né, das premissas, PIB, macroeconômico, de receita, de custos, de despesas, enfim. Aí é tudo por fluxo de caixa descontado, Daniel?
Aqui é fluxo de caixa descontado, essa planilha aqui é de assumptions, né, de como é que a gente vai fazer as projeções, tá? De todas as rubricas, de receitas, de custos e de despesas. Eu vou passar mais para frente, vocês vão ver. Aqui já é o resultado, né? Assim, essa variação está dando 34 milhões de reais. Isso está, naturalmente, aqui a taxa de desconto aqui em cima, tem essa sensibilidade, né? Ou seja, com 12,8% de taxa de desconto, né? Você tem 34 com um crescimento de 2% na perpetuidade, tá vendo? Razoável. Tudo aqui. Se você aumentar o custo de capital, né, a taxa de desconto, desculpa, aí você diminui o valor da empresa, tá vendo? Trabalhar com isso. Então, é um pouco isso. Aqui o resultado, né? Como é que a gente construiu esse resultado? O fluxo, perpetuidade, enfim, depende muito do tipo de negócio, tá? Depois a gente faz aqui coloca os parâmetros, tá vendo? O resultado, depois do resultado, que a gente identificou o resultado por fluxo de caixa, a gente vai calcular aqui, ó, qual que é o múltiplo de EBITDA. Eu vou pegar o valor da empresa, de 34, que eu achei, e vou ver qual que é o múltiplo em termos de EBITDA de 2019, 2020, 21, ou seja, eu faço aqui esses parâmetros, né? Tanto de EBITDA, quanto de price earnings, aqui de lucro, quanto de venda, né? De receita. Eu faço esses principais múltiplos ano a ano, como parâmetro, né? Assim, como resultado da avaliação do fluxo de caixa, eu comparo. Depois, eu pego esses múltiplos aqui e comparo com os múltiplos de empresas listadas e comparo também com os múltiplos de transações recentes que ocorreram, né? Quanto é que foi pago e tal. Então, é um pouco isso. Eu vou chegar para cima aqui, só para vocês verem toda a construção. Aqui, ó. Então, partindo lá da parte da receita, ó, custos, né? Despesas gerais, blá, blá, blá. Essa daí é aquela fase clássica, né? Você pega pelos balanços anteriores da empresa, replica e dali para frente você faz a projeção pelo modelo. Mas tem que ver que é o seguinte, essa daqui é só a máscara, né? Por trás dessa projeção aqui, você vai cair na construção da receita. Tem uma planilha aqui só de construção de receita, né? Que aí vai as jogar nuances do negócio, né? As nuances do operacional para saber se a receita é viável, não é, se o crescimento e tudo mais. Como é que vai ser essa projeção de receita? Como é que é a composição? Aqui a parte de investimentos, ó, investimento por tipo de investimento, a depreciação, tem cálculo de depreciação, enfim, e muda aqui, balanço. Setor também, né? Capital de giro, enfim. Eu peguei, isso aqui é um modelo descaracterizado, enfim, mais para vocês verem como é que é a máscara, tá? Aqui a parte de dívida, também como é que é a progressão, né, dessa dívida aqui, tá? E aí a gente chega no fluxo de caixa, né, pegando lucro, depreciação e tal, você chega no fluxo de caixa da operação, depois você tem o fluxo de caixa do investimento, depois o fluxo de caixa da firma, né? E aí você vê qual que foi o aumento ou redução aqui. Tá? Resultado financeiro, e você vai aqui é o valor, né, do fluxo de caixa aqui, descontado. Tá? Ó, lucro, depreciação, capital de giro, investimento, e aí você desconta, né, pela taxa de desconto. É isso aqui ao longo do tempo. É assim que a gente constrói aqui o nosso fluxo de caixa. Tá? Tive que fazer isso daí na mulher, cara. A tua tá mais bonita. Tem que dar um trabalhinho bom. Aqui é um resumo que a gente usa, né, do fluxo de caixa livre, né, como é que ficou o resultado. Está até bem pequeno aqui, né? Assim. Tem um gráfico e aqui tem o passo a passo aqui, os principais, né, como é que a gente chegou, tá? Isso aqui a gente usa para apresentação depois, né, os múltiplos, aula presente, coisa e tal. Aqui é uma planilha dedicada só a calcular depreciação, né? Tá? Aqui a escadinha, a famosa escadinha da depreciação, ano a ano, vai depreciando ano a ano.
Aqui é a construção da receita. Então, aqui é uma planilha dedicada a construir a receita aqui, tá? Nesse caso aqui, era por estado, é um negócio que estava crescendo muito, tornozeleira eletrônica, está crescendo muito o negócio no Brasil. Triste. Eu tô lembrado desse negócio, Daniel. Pois é, por isso que eu selecionei para você. Legal, bacana. Tá vendo? Eu descaracterizei, mas nem tanto. Nem Adriano, tanto. Aqui, Faz tempo, hein? Caramba! essa daí é divertido, fazer por estado e por município a previsão de crescimento de receita. é que o contrato dele era com o Estado, né? Era um contrato com o Estado, tá? Ele vendia tornozeleira eletrônica para os presos, né? Das penitenciárias dos estados. Então, o contrato era com o Estado. Aqui a gente tem a construção da taxa de desconto. Do lado de cá, Custo você do tem aqui o capital. custo do capital de terceiros, né? Custo da dívida, como é que é a composição. Do lado de cá, o custo do capital próprio, como é que é a composição. Depois a gente vai aí a ponderação, né, dos dois aqui. Equity e dívida. E aí aqui são mais resumo da DRE, resumo do balanço, para colocar, as planilhas para colocar na apresentação, e os gráficos também, né? A gente usa bastante gráfico, a evolução, né, da quantidade aqui, enfim. Aqui é por contrato. Aqui, ó. Vou pegar aqui mais para cima. Histórico e projeção, tá vendo? De receita, de despesas, custos e papapá. Tá tudo aqui direitinho. Esse visual ajuda muito também na avaliação, tá? O visual, se tiver qualquer variação muito grande, também chama logo atenção, né, no gráfico. E aí você vai entender, né, por que tem aquela variação. E aí a gente vai ver se está certo, se não está certo, o que explica, né, aquela variação e tudo mais, né? Sem É gráfico isso. é quase inviável de ver falha. De quê? Sem gráfico é quase inviável de ver falha num modelo desse daí. O gráfico ajuda bastante mesmo, né? A gente pega essas variações aqui e aí vai entender as modificações. Você vê que no histórico você tem uma variação maior aqui, né? Por exemplo, das despesas em relação à receita, nessa margem aqui, ó, vamos dizer, né? Isso aqui é em relação a essa despesa em relação à receita. Quando a gente projeta, a gente não consegue projetar essa variação, né? A gente projeta uma estimativa e quando a gente traz a valor presente pela taxa de desconto, a taxa de desconto ela vai refletir justamente o grau de incerteza, para mais ou para menos. Essa variação que você vê no futuro, no passado, você não vê no futuro aqui, mas na hora que você usa a taxa de desconto, né, que reflete o risco é justamente essa variação aí. Tá bom? É isso, gente. Muito bom. Passamos aí um Excelente. pouquinho, 10h15, 10h16. Esse faz tempo, né, Daniel? Esse faz tempo, mas a gente teve Cara, um recente, né? A gente entregou isso aí no final de 2020, né? Verdade. Tem um tempinho. Foi um negócio que a gente fez junto aí, indicação. Quer dizer, é um exemplo, né, de que a gente está aqui conversando, mas amanhã vocês acabam fazendo indicações, a gente acaba fazendo negócio junto, projeto junto. Em relação de longo prazo, né, Daniel? Esse a gente fez em 2020, 2019, não lembro. Mas ano passado, né? Foi ano passado, 22, né? Juntos novamente, em uma outra transação. Dessa vez eu. Essa De teve outro até lado, troféu enfim. aqui, ó lá. Aqui. Você muito lembra? bom. Lembro, com certeza, com certeza. Esse é o resultado das relações, pessoal. É sempre bom a gente carregá-las, porque em algum momento a gente vai precisar delas. Só que precisam ser relações genuínas, que geram resultado no longo prazo.
Então, a com gente o vai fazendo Daniel, com a base gente na vem confiança, né? construindo uma relação muito próspera, muito boa aí desde 2019, e as coisas sempre acontecem em algum momento, né? Isso aqui é Isso legal. aí, eu quero aproveitar até para te agradecer também, né, Adriano, aí não só pela Isso, cara. parceria de longa data, mas também pelo convite para falar aqui para vocês sobre um tema que eu gosto tanto e, enfim, de poder Eu discutir que um te pouco também. agradeço, cara. Eu que te agradeço. É importante que as pessoas vejam que é possível, né? Eu, né, estive em bancos, comecei num varejo, numa central de atendimento, num call center, e hoje a gente faz transações de M&A. Eu Né? também Então, comecei fazendo Eu fazendo gente, fujo do call center. é um começo, me ajudou muito, né? Me ajudou muito em grandes etapas. Eu construí uma carteira de private, né, no telefone. Eu construí uma carteira de 300 milhões de AUM, trouxe clientes bilionários para minha carteira no telefone. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, aula sobre private banking. Então, Legal. pessoal, bom descanso para vocês. Amanhã Obrigado a às 9, todos. estamos juntos novamente para a gente encerrar. Daniel, obrigado, Valeu, meu gente. amigo. Boa Muito noite, até obrigado, breve. Daniel. Obrigado, À Adriano. disposição de Valeu, vocês. gente. Boa, Pessoal, Tchau, até amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Boa Tchau, noite. gente. Boa Tchau, noite. tchau.